Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos iniciando mais um bloco de aula assíncrona, né? Aula semanal, que você recebe na sua casa, né? E de acordo com o seu cronograma, o seu horário de estudo, você agenda para assistir. Então, eu convido você a pegar seu material, né? Pega sua agenda, seu livro, para você acompanhar toda a exposição da aula e fazer os seus devidos registros, né, caso haja dúvida, para que a gente possa estar solucionando no nosso próximo encontro de aula síncrona. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né? E enquanto isso, você vai já se preparando e buscando o seu material. Bom, a nossa aula de hoje ela tem como tema Primeira Guerra Mundial. Um recorte da história, né, moderna, que vai de 1914 a 1918. Essa é uma fase de grande relevância, porque é um divisor de águas na história da Europa e do mundo, né? Porque nós vamos perceber que essa guerra ela teve um impacto muito grande, não só no aspecto econômico, político, mas, sobretudo, no aspecto geopolítico, né? Na parte da formação de novos estados-nações. Então, nós vamos aqui, né? Nossa aula síncrona. A aula de hoje, né, para as turmas do ensino médio, para a segunda série é o capítulo 10, e para a terceira série, História 1, aula 36. As nossas habilidades, né? Formas de organização social, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado. É um bloco de habilidades que a gente está trabalhando durante esse longo período, né? Porque é o foco das nossas discussões. Bom, vamos falar um pouco sobre os antecedentes da guerra, né? Vamos contextualizar no tempo e no espaço. Vamos puxar aqui alguns ganchos para memorizar alguns aspectos que são de relevância para a gente poder entender esse contexto da Primeira Guerra. Então, o primeiro ponto aqui que a gente traz é a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, né? É aquele momento que a gente estudou no imperialismo, né? Momento de grande crescimento econômico das nações europeias e o surgimento de novas demandas, uma necessidade de aumentar o mercado consumidor e, ao mesmo tempo, de buscar matéria-prima para sustentar essa produção em grande escala. Né? Então, a gente já discutiu isso e vocês viram a reação que houve na Europa, né, e fora da Europa por conta desse aumento, né, do mercado consumidor. Feito isso, a gente puxa também aqui o que nós chamamos de neocolonialismo ou o imperialismo. E dentro dessa perspectiva aí, nós vamos trazer aqui uma característica assim bem relevante que foi o crescimento da Alemanha, né? Como a Alemanha se comporta frente a esse período, como ela cresceu depois da unificação, como o governo alemão investiu internamente na economia, na educação, na tecnologia, e ela saiu, né, na frente. E o fato dela sair na frente gera ameaça aos veteranos, como a França, a Inglaterra, sobretudo a França, né? Então, o que acontece? Frente a essa ameaça, a gente vai perceber o quê? Que os países eles começam a se prepararem, eles começam a se fortalecerem, eles começam a investir na tecnologia, isso a gente vai chamar de a corrida armamentista, né? Porque a tecnologia, nesse momento, ela vai ser direcionada para a fabricação de armas potentes, armas que têm um poder de fogo de forma silenciosa, mas com
com um caráter de destruição muito grande. E, ao mesmo tempo, nós vamos também perceber aquela propagação, né, dos governos para ganhar a confiança, né, da comunidade e estimulando o sentimento nacionalista, né, de defesa da sua pátria, então, da formação dos exércitos, né, para combater o inimigo. Então, assim, abrindo uma linha de frente de forma bem forte, né, mediante as propagandas que a gente já discutiu a semana passada, a propaganda de guerra, e como os governos articulavam esse sentimento de chamada para o alistamento, né, do exército. Bom, essa corrida armamentista, ela também vai trazer uma outra característica interessante, que é a formação das alianças, né? Na verdade, um conflito com essa dimensão, os países não poderiam ficar solitariamente, né? Então, nunca um conflito solitário, mas aliados. Então, vamos começar agora, nesse momento, a formar as alianças. Tipo, você está a favor de quem? De que lado você está? E aí começa a fazer aquela articulação para a formação dos blocos de aliança, que a gente vai ver lá adiante. Bom, aí também, nesse momento, até que aconteça aquilo que nós vamos chamar de estopim da guerra, nós vamos perceber que esses países eles estão vivendo o que nós chamamos de paz armada, né? Ou seja, não temos uma guerra física ainda, né? Mas tudo está preparado. E eu não ataquei porque eu ainda não tenho um motivo plausível, né? Eu estou observando, eu estou me articulando, mas sempre que houver uma oportunidade, essa paz ela desaparece, né? Então, esse é o cenário europeu de 1914, ou melhor, que antecede 1914. Bom, as causas do conflito. Em linhas gerais, a gente destaca alguns aspectos de relevância que a gente considera como sendo causas do conflito. Por exemplo, a disputa colonial, que é o neocolonialismo, né? A necessidade de novos mercados para a venda de seus produtos, né? Então, os países industrializados eles vão entrar em choque. Por quê? Porque eles vão buscar outras áreas periféricas nesse período, que nós vamos chamar de colônias, que são, sobretudo, a África e a Ásia. Então, o choque da disputa por aqueles espaços gera atritos, né? Acaba que arranhando o relacionamento, né? Que antes era amistoso e que agora deixou de ser. A concorrência econômica, né? Quem tem o melhor preço, o melhor produto? O problema é que todos os países eles estavam num patamar de qualidade na industrialização muito grande. E, na verdade, o que estava dificultando aí era o escoamento desses produtos, né? Buscar áreas de venda, de comércio, buscar o mercado consumidor. E aí nós vamos assistir uma briga econômica, né? Especialmente entre a Inglaterra e a Alemanha. A Inglaterra já era um país veterano. E a Inglaterra vai se sentir muito, mas muito ameaçada com o crescimento da Alemanha, porque a Alemanha cresceu, e quando eles acordaram, eles temeram perder o seu status, né, econômico, político dentro da Europa. E quem era a maior ameaça? A Alemanha. Então, eu peguei um trechozinho aqui muito interessante, né, para a gente poder, como é que diz, fortalecer essa ideia da presença da ameaça da Alemanha. Então, a concorrência. A Alemanha vivia intenso crescimento comercial e ameaçava mercados claramente ingleses. O fato de possuir apenas algumas regiões na África e Oceania a tornava uma poderosa inimiga, né, das maiores potências coloniais. Nesse período, quem eram essas potências? França e Inglaterra, que desejavam barrar o crescimento da Alemanha a qualquer custo. A Inglaterra sentia, pela primeira vez,
em muito tempo, olha só, que sua hegemonia naval estava ameaçada. Isso ficou claro quando os alemães aprovaram a lei naval, que previa a construção de 19 modernos encouraçados e o triplo de cruzadores, melhor. Além disso, a Alemanha também foi pioneira na construção de submarinos. Então, você percebe aqui, olha só, né? Submarino foi uma arma, foi um meio, um instrumento de guerra utilizado pela Alemanha, né? Silenciosamente, que quando aparecia no fronte de batalha naval, já era para explodir o inimigo. Então, isso aqui, gente, gerou uma ameaça muito grande, principalmente a França e a Inglaterra, porque elas eram soberanas, elas eram, vamos dizer assim, já tinham um monopólio, a hegemonia da economia europeia nesse período. Bom, continuando, ainda sobre as causas do conflito, nós vamos falar da disputa nacionalista. Foi um problema gravíssimo também que aconteceu, que envolvia a Alemanha, a Rússia, né? E a França e a Inglaterra acabou que entrando também. Então, em diversas regiões da Europa surgiram movimentos nacionalistas que pretendiam agrupar em um mesmo estado os povos de raízes culturais semelhantes, que a gente vai chamar isso de nacionalismo exaltado, provocado pelo desejo de expansão territorial, ou seja, autoafirmação da soberania dos povos, né? Essa luta por uma independência política dos seus territórios, isso também vai somar, né? Eu considero como um agravante para a Primeira Guerra. E, claro, os movimentos nacionalistas, os interesses da Alemanha e a Rússia e a França, né? Então, a gente vai ver isso também lá adiante e, somando todos esses fatores, a gente vai ter um pacote de crise que vai deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Bom, falando de movimentos nacionalistas, aqui eu apresento os principais movimentos nesse período. Esses movimentos se desenvolveram na Europa no século XX, né? E a gente pode destacar, por exemplo, o pan-eslavismo, certo? Que buscava a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental. Esse movimento ele era liderado pela Rússia, ou melhor dizendo, esse grupo de povos, eles eram apadrinhados. A Rússia era como se fosse a madrinha, a protetora desses povos. Aí nós temos o pan-germanismo, que buscava a expansão da Alemanha através dos territórios ocupados por povos germânicos da Europa Central. Quem liderava esse bloco de povos, ainda não eram países, claro, de povos era a Alemanha. Então, a Alemanha estava na linha de frente, né? E temos também o revanchismo francês. O que eu entendo como revanchismo? Revanchismo significa dizer, eu vou dar o troco, algo que eu tenho, que você me feriu, eu estou guardando e na primeira oportunidade eu vou lhe pegar. Foi isso que aconteceu. A Alemanha mexeu, né, com a França perde territórios importantes, como os territórios da Alsácia-Lorena, que eram ricos em carvão e minério, que dava à França um aumento econômico muito grande na sua como é que eu diria, lista, né, de produtos que eram considerados importantes para o seu enriquecimento, e ela perde isso aí para os alemães na chamada Guerra Franco-Prussiana, né? Mas a França ela não esqueceu, ela guardou e ela vai perseguir a Alemanha para que a Alemanha devolva esses territórios a ela. Bom, aqui eu tenho um mapa, né, que mostra muito bem esses movimentos aí que eu lhe disse. Por exemplo, aqui eu tenho a Rússia, o Império Russo, que liderou o movimento chamado pan-eslavismo, ou seja, a Rússia ela era madrinha dos povos dessas áreas todinhas aqui, certo? Eu tenho o pan-germanismo, que era o Império Austro-Húngaro, né, nessa região toda aqui.
né? Inclusive a Sérvia. E eu tenho a Alemanha aqui como a grande ameaça, né? No momento da guerra. Eu tenho aqui a disputa por mercado na Europa, na África e na Ásia, que foi a questão do colonialismo, que eu citei, e tenho aqui um problema da França contra a Alemanha, que foi a perda dos seus territórios, Alsácia e Lorena. Então, nós temos aqui o revanchismo contra a Alemanha e nós temos aqui um quadro, na verdade, né, um quadro que evidencia, né, os conflitos que estavam acontecendo e que, se isso não fosse controlado, se não houvesse um acordo, se não houvesse um diálogo inteligente nessas áreas, com certeza aconteceria uma guerra, a guerra seria eminente. Então, assim, esses movimentos aí já era uma tragédia anunciada nesse período. Então, por isso da corrida armamentista, por isso do fortalecimento das políticas de aliança, quem está do lado de quem, né, para que possa vetar o avanço, sobretudo, da Alemanha. A Alemanha era a grande ameaça nesse período a esses países. Bom, falando, né, dos movimentos nacionalistas, nós vamos pegar aqui a questão marroquina. Esse movimento aconteceu envolvendo a Alemanha e a França. O interesse, né, delas era o Estreito de Gibraltar, né? A Inglaterra, ela recebeu o apoio da França em troca, claro, de territórios e de posse em uma região importante, né, que é o Canal de Suez. Por volta de 1880, foi criado um Tratado de Madrid, onde determinou, legitimou a exploração do Marrocos pela Alemanha, pela França e pela Inglaterra. Bom, a questão aqui quem fica com o quê e quem explora que parte. Isso vai gerar um conflito, porque são três nações importantes e que têm um poder hegemônico muito grande. Em 1914, houve um acordo entre a Inglaterra, né, e a França. Né? Então, a França apoia a Inglaterra para ter vantagens territoriais e de exploração também econômica nessa área. Aí, o que a Alemanha faz? A Alemanha revida, ela não gosta do apoio, né? E aí ela começa a estimular um sentimento nacionalista em prol da independência dessa região. Resultado, em 1906, o acordo com a Alemanha e a França, ele é firmado, e aí a Alemanha sai dessa área e, claro, o Congo francês, ela recebe o Congo francês em troca do Marrocos, ou seja, tira-se a Alemanha dessa região, menos um conflito, né? E aí a Alemanha vai para uma outra área. Bom, parcialmente resolvido. Então, eu tenho aqui o mapa, que mostra direitinho esse conflito. Eu tenho aqui o Marrocos, né? A caricatura, francesa de 1903, mostrando a disputa de diversas potências europeias pelo Marrocos. Então, eu tenho aqui Marrocos no formato de coelho, né? Alemanha, Espanha e França disputando as suas áreas. Então, assim, cada um quer uma parte, então isso vai gerar um conflito muito grande. Então, isso, e o interesse, na verdade, toda essa confusão aqui, era essa área aqui, ó, o Estreito de Gibraltar, né? Que é uma região que elas estavam explorando e tinha interesse muito grande aqui. Portanto, observe-se que tudo gira em torno de um controle territorial, de uma exploração de riquezas e, ao mesmo tempo, de mercados consumidor. E que vai desembocar numa questão nacionalista, né? Bom, aí eu tenho também um outro problema que vai somar todos esses que já foram citados, a questão balcânica. Dessa vez, o alvo aí agora, os sujeitos da ação aí é a Rússia, né?
versus o Império Austro-Húngaro. Né? Então, olha só, a Rússia está aqui, ó, né? A Rússia está aqui, uma extensão de território muito grande. Aqui eu tenho o Império Austro-Húngaro, certo? E aqui eu tenho uma região de disputa, né? Uma região, uma área de litígio. Qual é o problema aqui? A Rússia, ela defendia o pan-eslavismo, ou seja, a disputa pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que é essa região aqui. E a Alemanha, na verdade, tinha interesse nessa região aqui porque ela estava construindo aqui uma estrada de ferro, né, que ligava Berlim a Bagdá. E, por um outro lado, eu tenho aqui a Sérvia, né? É um nome bem conhecido. Vocês já estudaram a Primeira Guerra Mundial, sabem o que foi que aconteceu aqui nessa região, né? É aqui que acontece o estopim da guerra. Então, essa região toda aqui, controlada pela Grande Sérvia, como eles falavam, eles preconizavam, é uma região que eles pretendiam a unificação. A Sérvia queria unificar todos esses povos aqui e transformar na chamada Grande Sérvia. Bom, e, claro, o Império Austro-Húngaro, né, vai, na verdade, tornar-se o território, né, o palco dessas áreas aqui que eu tenho aqui, tá vendo? É o território da Bósnia, nessa região todinha aqui. Então, aqui é uma área de conflito, área de povos que querem sua independência, né? Mas nós temos aqui a presença de uma grande barreira, que é o Império Austro-Húngaro, né? E aqui eu tenho a Alemanha. Então, é toda nessa região aqui. Então, isso aqui é uma área de um barril de pólvora aqui, ó. E do outro lado eu tenho aqui a Rússia, né? Que é parceira da Sérvia, tá vendo? Versus a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Então, são regiões de litígio aí, de grandes conflitos. Bom, diante desse impacto todo aí, nós vamos ter a chamada paz armada. E é bom que a gente destaque aqui que a paz armada, ela não nasce, na verdade, propriamente em 1914, né? Então, a paz armada, ela ocorreu no período entre 1817 e 1814, marcado por uma intensa corrida armamentista, né? Que contribuiu para o cenário da Primeira Guerra Mundial. A Europa utilizava grande parte do seu capital para investir em armas ou em armamentos, transformando o velho continente para um campo militar. As demais nações, nesse sentido, direcionavam os lucros obtidos, né, por progressos industriais, científicos e tecnológicos para o desenvolvimento de armas. Então, acreditavam que um rompimento de paz poderia causar sérios problemas para a Europa. E como isso era uma tragédia anunciada, então o investimento agora era em armas, né? E é interessante destacar que quem não estava diretamente envolvido, né, nesse processo deslocou o seu foco de produção no material que pretensiosamente iriam se usar, que eram as armas. Então, assim, muitos países começaram a produzir armas potentes, né? Todo material de guerra já prevendo, né, uma tragédia. Portanto, esse seria o comércio, esse seria o produto da vez, né? Bom, então eu tenho aqui a paz armada sendo demonstrada através de 3 imagens. Eu tenho aqui, olha só, o foco de produção de armas químicas. Observe que a tecnologia ela vai ser utilizada como um elemento forte para agregar valores, né, à produção de armas, que seria um produto da vez. Aqui eu tenho essa imagem aqui interessante, né? Berlim, né? Olha só. A Alemanha,
que é a grande ameaça, tocando no dedo do seu adversário francês. E esta paz, ela existe por quê? Porque eu não sei qual o poder de fogo que você tem e você também não sabe qual é o poder de fogo que eu tenho. Então, até que haja um atrito, estamos em paz. Essa outra imagem eu achei ela muito interessante. Observe aí que é um pacto de acordo. Mas olha só o que segura esse pacto. Uma arma. Ó, tá vendo? Uma arma. Todos estão com o dedo no gatilho. Qualquer deslize, qualquer ação de ameaça por ambas as partes, essa arma ela pode ser detonada, né? Então, uma imagem clara de que essa paz ela só aconteceu porque ela era totalmente forjada, né? Ela era totalmente imbricada de elementos, elementos químicos, né? Um acordo. Está todo mundo fazendo a corrida armamentista, mas ainda não temos um fator, né, que eu vou chamar de causa imediata. Né? Nós temos causas, não temos ainda uma causa imediata para que essa guerra ela seja deflagrada. Bom, então a paz armada tem início com a unificação alemã, que ocasionou a formação de alianças políticas militares por parte da Alemanha, como prevenção a qualquer revanche francês. O mesmo por parte da França, que buscava o fortalecimento contra a Alemanha. Nesse sentido, formaram-se aí o que nós chamamos de políticas de aliança, buscando se equipar. Pronto. O clima de tensão internacional levou as grandes potências a firmar tratados de alianças com certos países. E qual o objetivo desses tratados? Somar forças para enfrentar a potência rival. Aquele que eu disse, ninguém entraria nesse confronto solitariamente, porque todo mundo conhecia todo mundo e sabia do poder de fogo que cada nação dessa tinha. Então, diante dessa eminência de guerra, foi formado os chamados blocos de aliança, ou melhor, a política de aliança, que foi em dois blocos. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. E aqui eu vou chamar a atenção para esse detalhezinho aqui, a Itália. O caso da Itália, indecisa. Vocês vão ver que ela vai ficar indecisa, ela vai mudar de lado, né? E nós vamos também falar aqui um pouquinho do caso da Rússia, que vai ter que sair e no lugar dela vai entrar os Estados Unidos. Isso a gente vai ver no decorrer da aula. Bom, então eu tenho um mapa aqui para mostrar para vocês como é que isso foi formado. Então eu tenho aqui, olha só, a Tríplice Aliança, ó, Alemanha, Império Austro-Húngaro, né? São a linha de frente. Países que se juntaram à Tríplice Aliança. Olha só. Eu tenho aqui Tríplice Entente, né? O verdinho, ó. Inglaterra, França e Império Russo. E eu tenho os países que se juntaram à Tríplice Entente, os esverdeadozinhos. Né? E tenho aqueles que abandonaram a Tríplice Aliança e se juntaram à Tríplice Entente, que foi a Itália. Tá vendo? Certo? Ok. Do outro lado, eu tenho aqui, né, bem mais arquitetado, aqui, o Império Russo, com a Inglaterra e a França, né, a Tríplice Entente, e a aliança eu tenho aqui, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco Otomano, né, e a Itália. Ok? Então, seguindo, nós vamos agora falar do estopim da guerra. O que é o estopim, professora? Nós temos vários fatores, várias causas na iminência de uma guerra. Mas, como eu disse a vocês, faltava algo assim detonador, né? Faltava alguém apertar o botão,
da bomba para que ela fosse explodida. É como se tivesse um controle remoto esperando a hora de apertar o botão para a grande explosão. Então, assim, o que nós temos aqui é um episódio que vai acontecer, né, lá na região da Sérvia, na cidade de Sarajevo, e esse movimento, esse episódio vai gerar uma explosão e vai acontecer o que nós vamos chamar de Primeira Guerra Mundial. Então, a guerra enquanto tribunal, eu achei muito interessante esse texto, esse fragmento de texto, e eu coloco aqui para a gente refletir sobre ele. A guerra enquanto tribunal, que decide o que é certo e o que é errado, numa contestação, é um processo brutal, incerto e onoroso, e cujo custo é exorbitante. A morte de 10 milhões de pessoas e a mutilação de 20 milhões de outras são um preço terrível a pagar para determinar quem foram os autores do assassinato de 2 indivíduos e que pena lhe deve ser aplicada. De quem eu estou me referindo aqui? De quem o texto se refere aqui? O preço da guerra para resolver o assassinato de 2 indivíduos. Estou falando do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e a sua esposa, sua muito digníssima esposa, que foram assassinados, né, em praça pública. Então, assim, claro que o motivo da guerra não foi só esse, isso aí é o estopim, é o que estava faltando para que a guerra fosse deflagrada. Mas tudo girou em torno desse assassinato. É como se não houvesse, naquele momento, causas para a guerra, né? E esse fosse o problema a ser resolvido. Bom, então eu tenho aqui uma imagem, né? Que essa imagem todos vocês conhecem, né? Uma imagem famosa desse episódio, certo? Sua esposa, aqui eu tenho o Duque, né? E aqui eu tenho o jovem que cometeu o assassinato. Então, dentro desse contexto aqui, nós vamos selecionar 3 aspectos de grande relevância. Primeiro, rivalidades à flor da pele entre essas nações, revanchismo, o troco, nacionalismo exacerbado, né? O amor pela minha nação, eu faço qualquer negócio, né? Inclusive, eu tomo posições de matar ou morrer. Isso para expulsar o inimigo. Aí eu tenho aqui o estopim, que foi o assassinato do príncipe austríaco Francisco Ferdinando. Isso vai acontecer no dia 28 de junho de 1914. Né? Aconteceu entre um grupo, né? Na verdade, os sujeitos responsáveis por essa ação, segundo a história, foram um grupo de sérvios, conhecido na história como Mão Negra, e o responsável por atirar foi o Garvilho Príncipe. Quando isso acontece, pessoal, olha só o movimento dos países. A Rússia entra em defesa dos sérvios, todos os povos descendentes do grupo eslavos, e mobiliza tropas contra a Áustria. O que acontece? A Rússia, nesse caso, declara guerra. Na verdade, a Áustria declara guerra à Rússia e a Rússia à Áustria. Em seguida, a Alemanha, aliada da Áustria, declara guerra à Rússia. Isso em 1º de agosto. E depois a França. Resumindo, ao final, nós temos a Alemanha com plano, né, de derrotar a França e depois de derrotar a Rússia. Esse movimento todo vai impactar o quê? Vai gerar guerra, certo? Então, assim, é para isso que serve a política de aliança. Mexeu comigo, mexeu com o meu amigo, mexeu com todos, não é isso? Então, eu trago aqui algumas imagens desse episódio. Aqui eles estão chegando, né, lá na cidade de Sarajevo.
uma região de conflito, controlado, influenciado pela Sérvia, e, claro, é bom que se destaque que esse duque, ele é um herdeiro do trono austro-húngaro, de pretensões do território sérvio. E a Sérvia, ela tinha um projeto apoiado pela Rússia, que era a Grande Sérvia. Então, todos aqueles povos ali formariam um grande país. Só que aquelas áreas, elas estavam sendo controladas pelo Império Austro-Húngaro, que era amigo da Alemanha, né? Entenda aí como é que diz, o objetivo de todo esse conflito. Então, aqui, para vocês visualizarem muito bem, né? Aqui é o casal. Observe, essa é a roupa que ele estava vestido. E aqui eu tenho um desespero desse sujeito aqui. Certamente um militar da segurança dele, né? Quando aconteceu o ataque. Tá vendo? Aqui são os jovens terroristas, como eles ficaram conhecidos, que pertenciam a uma organização chamada Mão Negra. E quem atacou, claro, o sujeito que deu o pipoco, que deu o tiro, foi esse aqui, o Gavrilo, né? Que ficou conhecido na história como o responsável para apertar o gatilho da bomba da Primeira Guerra Mundial. Bom, eu tenho aqui, depois disso, as fases da guerra. Eu tenho a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A primeira fase é a chamada Guerra de Movimentos, a segunda, a Guerra das Trincheiras, e a terceira fase, uma nova Guerra de Movimentos, que resulta no finalzinho já da guerra. Então, vamos lá. Vamos pegar algumas características da primeira fase, que a gente chama de Guerra de Movimento. Essa guerra ela vai durar de 1914 a 1915, então, a duração de um ano, né? São frentes principais de batalha. Nós temos a frente ocidental, onde os alemães combatiam os franceses, os ingleses e os belgas. Temos a frente oriental, onde os alemães combatiam os russos. A duração de agosto e de novembro de 1914, né? Esse movimento. E as principais características, de uma forma bem sucinta, né, foi a seguinte: um intenso movimento de tropas, né? Inicialmente, os alemães marcharam contra a Bélgica, e, apesar da resistência belga, chegaram às vizinhanças de Paris, na França. Os franceses, porém, com a ajuda dos ingleses, conseguiram, né, contra-atacar e deter o avanço alemão na Batalha de Marne. Como nenhum dos lados conseguiram vitórias decisivas nessa batalha, a guerra na frente ocidental ela estacionou. Ou seja, foi um momento inicial onde não dá para você ver quem perdeu e quem ganhou, todos estão no mesmo equilíbrio de forças, né? Mas se movimentando, não é uma guerra estática, como no caso a Guerra de Trincheiras. Bom, e aqui eu tenho umas imagens selecionadas aqui, né, que mostram o campo de batalha e a movimentação, né, dessas nações. Temos aqui agora a segunda fase, né, que é a chamada Guerra de Trincheira. Essa segunda fase, pessoal, é a fase mais trágica da guerra, né? Eu até passei para o segundo ano um fragmento, um vídeo curto, que faz menção à Primeira Guerra, mas com foco na análise de um episódio que ficou conhecido como a Trégua de Natal, que mostra muito bem o sufoco que eles passaram nas trincheiras, a ponto de chegar um momento e ter que parar, né? Porque era um lugar, um espaço muito, 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 muito ruim, né? Precário e solitário também, né? Então, assim, essa fase ela vai durar de 1915 a 1917. Nesta fase, os exércitos adversários eles vão procurar firmar suas posições com o objetivo de vencer o adversário por meio do desgaste progressivo de suas tropas. Então, assim, o foco, na verdade,
era desgastar mesmo esses homens, né? Tanto de um lado como do outro. Então, vencer pelo cansaço. Então, os exércitos da Inglaterra e da França, de um lado, né? E do outro, a Alemanha, né? Então, assim, eles vão tomar posições em trincheiras desde o Mar do Norte até a fronteira da Suíça. Então, uma área muito grande, né? Enquanto isso, na frente oriental, tem um exército alemão que vencia sucessivas batalhas contra o mal treinado e mal amado exército russo. Gente, a história do exército russo, ela é muito, mas muito engraçada. Porque, assim, a Rússia, ela tem tradição, era um exército, melhor dizendo, um território gigantesco, governado por czares. Mas ainda era um país semifeudal. Era uma nação semifeudal, não havia um desenvolvimento tecnológico, a indústria ainda não tinha chegado lá. Então, a Rússia ela entra na guerra, mas ela não está no mesmo nível de desenvolvimento econômico, tecnológico e político que as nações tipo a Alemanha, a França e a Inglaterra. Então, na verdade, o governo ele é um imperialista, ele tem sonhos de expansão territorial, ele se mantém na guerra, mas na verdade, acontece, na verdade, um suicídio com aquele povo, porque muitos camponeses eles são convocados a fazer parte de um exército que não sem receber treinamento, nenhum aparelhamento tecnológico à altura da guerra que estava acontecendo naquele momento. Por isso, a gente tem aqui mal treinado e mal amado. Por quê? Porque eles não estavam felizes, eles não tinham habilidades para fazer aquilo, né? Então, em 1915, a Itália rompe com a Alemanha e alia-se à Entente. Aquilo que eu falei, né? A Itália indecisa, ela estava na Tríplice Aliança, mas aí ela recebe, claro, né, os acordos, as promessas de ganhos ao final da guerra, né? E aí ela sai da Tríplice Entente, pula para da Tríplice Aliança e pula para a Entente. Bom, então eu tenho aqui algumas imagens, né, que mostram um pouco dessas fronteiras, né, terríveis, desgastantes, solitárias, que o objetivo, na verdade, era desgastar esse exército militarmente, porque aí acontece uma série de coisas ruins, né? As águas, quando chove, eles não podiam sair desses lugares, então muitas doenças aconteceram, eles adquiriram nesse lugar. Então, assim, a morte aí, o estrago aí não foi só das armas, mas também das péssimas condições de vida que eles viveram nesse período aí. Então, aqui, os primeiros relatos de batalhas que ocorreram fazendo uso de trincheira datam do fim de 1914, né? Tendo o famoso episódio da Trégua de Natal de 1914, ocorrido justamente quando os soldados, sujeitos às condições inóspitas da vida nas trincheiras, decidiram declarar uma suspensão da momentânea das batalhas, né? Nesse sentido, a vida na trincheira era de fato severa para os soldados, constantemente submetidos às condições insalubres, né? Que levavam também à proliferação de diversas doenças. Então, o que eu disse? Um episódio importante, você pode dizer assim, mas esse filme, A Trégua de Natal, fala de um momento de um repertório de canto, né? Eles montam ali, dá uma trégua e eles se saudam, eles fazem um momento de confraternização. Então, põe por terra todas as divergências políticas e militares, e naquele momento eles se portam como humanos, irmãos, né? E fazem um coral, cantando o hino do Natal, trocam alimentos, tem uma partida de futebol, enfim, humanizando aquele processo desgastante, como diz o texto, inóspitos, que na verdade, era um ambiente que
diminuir as forças psicológicas deles. Então, assim, esse filme é um filme lindo, né? Se você puder assistir, assista, que é algo assim que você diz, nossa, isso aconteceu em plena frente de batalha, nas trincheiras, no período de guerra, sim, aconteceu, e eles fizeram isso sem pedir permissão às suas nações. Os soldados se resolveram. Primeiro, um grupo estava cantando, e o que estava do lado de lá ouviu aquela canção. E como era um clima de Natal, eles baixaram as armas, né? Baixaram a guarda e foram um ao encontro do outro, se recepcionaram. É um filme lindo, lindo, lindo. E eu, claro, vou sugerir que você assista nesse momento de guerra, nesse momento de perda, de conflitos. A gente precisa humanizar, né, o nosso entendimento das coisas. E esse período foi um período, assim, uma fase de grande relevância, né, para um campo de batalha que eles estavam vivendo naquele momento. Bom, a terceira fase, né, é a guerra de movimento de volta. Isso acontece de 1917 a 1918. No início de 1917, a Alemanha decidiu adotar a guerra submarina, como eu disse para vocês no início do vídeo, né, que a Alemanha ela tem uma tecnologia, né, muito forte de construção de submarino. Então, qualquer navio, a partir desse momento, encontrado em águas territoriais inimigas, a regra era afundar o navio. O que acontece aqui? Um dos atingidos, na verdade, né? Um dos atingidos nesse período foi um navio norte-americano chamado Lusitânia, né? Que foi um dos motivos da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, nesse período. Seguindo os Estados Unidos, aconteceu um outro episódio que foi, dessa vez, o Brasil, né? Foi a vítima. Então, outros países americanos, no caso Brasil, engajam-se em favor da Entente, e aí acontece que o Brasil também teve seu navio, né, chamado navio Paraná, afundado pelos alemães. Então, assim, qual é a posição da Alemanha? Você tem que decidir, você está em cima do muro. Né? Os Estados Unidos ele estava em cima do muro porque ele estava fornecendo produtos de guerra, alimentos, né? Tudo que é de insumo importante, ele fornecia tanto para a Entente como para a Aliança. Só que a Alemanha, percebendo qual era a estratégia dele, deu um susto e afundou o navio e ele tomou posição. Foi para o lado da Entente. A mesma forma foi o Brasil. Se você não sabe, o Brasil também participou da Primeira Guerra Mundial. E o Brasil também foi vítima da Alemanha para tomar um susto e se decidir, a Alemanha também vai para o lado e o Brasil também vai para o lado da Entente. Bom, no final de 1917, a Rússia é esgotada por derrotas consecutivas diante dos alemães. Aí ela assina com a Alemanha um tratado de paz, né? E esse tratado de paz deu a ela o direito de sair da guerra. Claro, você vai sair, mas você vai ter perdas, né? Rompeu o contrato, então vai ter perdas. E aí a Rússia sai da guerra. Por quê? Porque em 1917, pessoal, está acontecendo uma guerra civil, né? A Revolução Russa. Então os russos estão pé da vida com a posição do governo em manter a Rússia em guerra. A Rússia não tinha condição de estar na guerra. E aí acontece uma guerra interna, né, um problema doméstico, ela tem que voltar para resolver, então ela sai da guerra. Bom, nesse meio tempo, uma rebelião popular vai sacudir a Alemanha, forçando o imperador Guilherme II a renunciar. E em 11 de novembro de 1918, o novo governo vai assinar também aí um armistício de Campinho, que é assumindo a rendição, e aí a gente vai ter o quê? O final da guerra, né? Aí a gente já vai caminhando para o fim da guerra. Bom, ao fim da Grande Guerra, nós temos aí a aviação militar, os canhões, os tanques, gases venenosos. Tudo isso ficou comprovado que garantiu a eficiência da guerra.
Mas o saldo da Primeira Grande Guerra Mundial foi o quê? 8 milhões de mortos e 20 milhões de mutilados. Então, nós tivemos uma tecnologia totalmente voltada para a guerra. Nós tivemos um sistema de propaganda, né, de instrução, de normativa, para atrair a atenção do povo, para trabalhar o psicológico do povo, para apoiar, financiar e fazer adesão à guerra. Então, tudo isso foi usado nesse momento para que a guerra tivesse a eficiência, o alcance que ocorreu nesse período. Então, os vencedores foram implacáveis nesse momento, e aí começam, então, os chamados tratados de paz. Já que a Alemanha se declara sendo culpada, então agora é a vez, né, dos países vencedores aplicar as penalidades àqueles que são julgados como culpados pela guerra. Então, nós temos aqui vários acordos foram assinados entre os dois lados, né, que, em seu conjunto, receberam a designação de quê? O chamado Tratado de Versalhes. Em 28 de junho de 1919, os líderes da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, impuseram as condições de paz à Alemanha. Resumindo, a Alemanha foi julgada como sendo a culpada pelo estrago de guerra, né? Por quê? Porque a Alemanha cresceu economicamente e a Alemanha passou a ser a grande ameaça aos países veteranos da Europa. Então, como culpada, ela teria que pagar, né? Então, foi assinado o chamado A Paz em Termos, né? Os aliados aí assinam o Tratado de Versalhes, só que esse documento ele foi criticado, na verdade, né? Pela Alemanha. A Alemanha se sentiu injustiçada por conta disso e relutou, mas não foi possível se livrar das punições. Então, esse caráter excessivo, punitivo, que os países vencedores decretaram à Alemanha, vai gerar um sentimento de ódio, que isso vai ser explosivo, né, na chamada Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho aqui uma imagem, né, assinado, esse tratado foi assinado por vencedores vencidos. O Tratado de Versalhes decreta oficialmente o fim da guerra, mas não o término, né, do vexame germânico, ou seja, o sentimento nacionalista de humilhação continua sendo suscitado no coração dos alemães e de todos os germânicos, né? Então, eles não vão esquecer dessa humilhação e eles vão trabalhar para a revanche agora vai ser da Alemanha. Então, eu tenho aqui um jornal da época, né, que traz aqui um foco de insatisfação muito grande, né? O governo alemão denunciou as cláusulas militares do Tratado de Versalhes. Você quer saber quais são essas cláusulas? Em que isso vai impactar, enfraquecer a Alemanha? Então, eu selecionei aqui algumas dessas cláusulas para que você possa avaliar. Então, eu tenho aqui o artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direito total de exploração das minas de carvão situada à bacia do rio Sarre. Maravilha, a França ficou feliz. No artigo 56, a Alemanha devolve a Alsácia-Lorena à França. Os bens e propriedades dos estados alemães na região também deveriam ser transferidos para a França, sem que nenhuma indenização fosse paga aos alemães. Ou seja, a Alemanha sai com as mãos abanando e deixa tudo para trás. Tudo, absolutamente tudo, entrega à França. A França, mais uma vez, bate palma. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas. Nossa, a Alemanha se ferrou. Bom, além disso, a Alemanha ficou proibida de possuir aviação militar, submarino, artilharia pesada, teve de entregar aos vencedores parte de seus navios mercantes, seu exército foi reduzido a um contingente máximo de 100 mil homens e contraiu uma enorme dívida com a guerra, ou seja, ela teria que pagar uma dívida altíssima aos países vencedores pelos danos, né, econômicos, militares, humanos, que ela provocou nessa guerra, segundo a visão dos vencedores.
Então, considerando humilhante a paz que lhes fora imposta em Versalhes, os alemães passaram a alimentar, né, um grande ódio e um desejo de vingança em relação aos vencedores, sobretudo no que dizia respeito à França. Tudo isso favoreceu ao ressurgimento de movimentos ultranacionalistas na Alemanha e lançou a semente de um outro conflito ainda mais cruel, que seria a Segunda Guerra Mundial. Que eu disse, um sentimento de ódio que foi gestado, né, por conta da sua condição humilhante de ter que entregar, perder e ainda pagar uma grande indenização. Então, participando ao lado dos vencedores, o Japão conquistou várias colônias alemãs na Ásia e se impôs como uma das grandes potências regionais do planeta. Ou seja, a Primeira Guerra, ela traz prejuízo para uns e traz vantagem para outros. O Japão, por exemplo, saiu na frente, se realiza e legitima o seu status de grande tigre asiático. Por um outro lado, os vencedores também impuseram acordos de paz aos aliados da Alemanha. Esses tratados redefiniram um mapa europeu com o surgimento de novos estados, como a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria e a Iugoslávia, né? Isso você acha lá no livro de Boles, certo? Então, eu tenho aqui, a Europa saiu profundamente debilitada e abalada da Primeira Guerra, como consequência mundial, né? As consequências da guerra fizeram se sentir em vários níveis. Política, queda dos grandes impérios e o aparecimento de novos estados. Definiu-se um novo mapa político na Europa. Demográfica, cerca de 8,5 milhões de pessoas morreram e perto de 20 milhões ficaram mutilados, ou seja, inválidos. Econômico-financeiro, milhares de fábricas, campos e vias de comunicação ficaram destruídos. A produção agrícola e industrial baixou grandemente, provocando a desvalorização da moeda e o aumento da inflação, uma grande crise na Europa, né? Nós vamos estudar a crise de 29. Sociais e a fome, desemprego alarmante na Europa. As classes sociais empobreciam cada vez mais, provocando uma certa agitação social. As mulheres que antes não trabalhavam fora tiveram que entrar no mercado de trabalho e conquistaram também o direito do voto. Um ponto positivo. A Primeira Guerra Mundial marcou, assim, o fim da supremacia europeia no controle e domínio do mundo e o surgimento dos Estados Unidos da América como potência dominadora. Ou seja, para os norte-americanos, a guerra foi um salto, porque ele entra como devedor e sai como credor. É aí que nós vamos assistir um grande crescimento econômico dos Estados Unidos, né? Até quando ele se quebra em 1929. Mas agora nós vamos ter aí um país da América interferindo, influenciando nas decisões políticas e econômicas da Europa. Por isso, nós vamos ter aí o desmanche de uma hegemonia europeia no mundo e a entrada, né, dos Estados Unidos, do Japão, como sendo países fortes que vão influenciar, impactar a história a partir desse momento. Então, eu tenho aqui um mapa, né? A Primeira Guerra fez impérios sumirem do mapa. Então, olha só, eu tenho, se você for olhar aqui o mapa antes da Primeira Guerra Mundial, a divisão territorial mostra grandes impérios, não é isso? Olha só. Mas olha o que modifica depois da Primeira Guerra Mundial, com o surgimento de vários estados-nações. A Rússia, por exemplo, ela se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Países novos vão aparecer, como os Países Baixos, a Bélgica, a Tchecoslováquia, né? A Suíça aqui, né? Nós vamos ter aqui alguns países novos, né? Nessa região aqui, como a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, né? Observe aí o Iugoslávia aqui, que você não vai ver aqui. Então, vários estados-nações mudam. Então, resumindo, a Primeira Guerra Mundial ela vai mudar a configuração da geopolítica, né, da Europa nesse período. Nós vamos ter aí grandes nações, estados-nações surgindo, né, outras áreas desaparecendo
e uma nova geografia, né? Uma nova geopolítica, e aí a gente vai caminhar, claro, para o que nós vamos chamar da divisão bipolar, né? Nós vamos ter aí os países capitalistas versus os países socialistas, né? Uma bipolaridade na chamada Guerra Fria, certo? Bom, e eu agradeço, né, você por ter assistido a aula e encontro você também na nossa aula síncrona com as dúvidas, né, ou os acréscimos, né, porque o tempo não é um tempo grande para que a gente possa trabalhar todos esses temas, mas é um tema que a gente já vem trabalhando, ok? Agradeço e um bom estudo, ok?